Olá, pessoal. Eu sou Daniel Mendes, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e este trabalho é intitulado Conhecimentos Mobilizados por Professores de Matemática durante uma formação continuada envolvendo o GeoGebra Discovery. Desde a década de 90, pesquisas envolvendo tecnologias digitais são conduzidas e, dentre essas pesquisas, há aquelas que envolvem os chamados sistemas de geometria dinâmica. Então, diversos pesquisadores, Borba Penteado, Kensky, dentre outros, já têm apontado que as tecnologias digitais, atreladas ao âmbito educacional, trazem potenciais ganhos para os processos de ensino e de aprendizagem, e aí nos mais variados níveis, seja da educação básica ou do ensino superior. E Collin e Hitch, num artigo de 2019, apontaram, dentre outros estudos, que a formação inicial do professor ela carece ainda de formação no sentido de aproveitar as potencialidades, aproveitar de uma maneira satisfatória, a trazer de fato ganhos ao processo de ensino e de aprendizagem de matemática, as potencialidades das ferramentas, as tecnologias digitais, as ferramentas digitais. O objetivo deste trabalho é apresentar alguns resultados de uma investigação sobre a identificação de potenciais conhecimentos tecnológico e pedagógico do conteúdo que são mobilizados pelos professores de matemática durante um curso de formação continuada no contexto de geometria plana, utilizando o GeoGebra Discovery. Em relação ao referencial teórico, que dá suporte à análise do conjunto de dados que foram produzidos, recorreu-se à teoria TEPAC, Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo, que foi proposto por Mishra e Kuller em 2006. Então, eles recorreram às pesquisas desenvolvidas por Schumann na década de 80, principalmente no que envolve a chamada base de conhecimento, ou seja, quais são os conhecimentos necessários para um professor ensinar. Então, com a emergência das novas tecnologias, principalmente tecnologias digitais, os teóricos Mishra e Kuller, eles acrescentaram um novo pilar ao conhecido modelo PCK de Schumann. Então, eles incluíram a componente do conhecimento tecnológico. Então, assim, se desenvolveu o modelo traçado por Mishra e Kuller em 2006. Então, abarcando as inter-relações, né, que vão caracterizar as intersecções da complexidade que é pertinente, evidentemente, à prática docente. Tratando do GeoGebra, e em especial do GeoGebra Discovery, então o GeoGebra Discovery é uma versão experimental do GeoGebra que contém recursos e comandos que são intitulados Ferramentas de Raciocínio Automático, as chamadas ARTs, que possibilitam explorar, conjecturar, investigar, descobrir e provar propriedades, teoremas de geometria plana. Até o momento, esse conjunto de ARTs é composto por ferramentas e comandos que são denominados por Relation, Lox Equation, Proof, Proof Details, Envelope, Compare, Discover e a mais recente, Show Proof. Então, essas ferramentas, né, algumas delas serão comentadas neste trabalho. Algumas delas já estão incorporadas na versão oficial, na versão que a gente já encontra no site oficial do GeoGebra, mas nessa versão do GeoGebra Discovery, essas ferramentas elas possuem aprimoramentos. Como, por exemplo, a ferramenta Relation, ela apresenta um aprimoramento de um botão chamado More, que traz um detalhamento algébrico sobre relações. A ferramenta Discover ela é exclusiva da versão experimental do GeoGebra, e ShowProof também. Então, essas duas últimas ferramentas, o Discover e o ShowProof, são ferramentas ainda exclusivas do GeoGebra Discover. Em relação à metodologia, uma pesquisa de caráter qualitativo, e recorreu à metodologia chamada Design Research, que permeou a criação, a execução e a condução de todo o curso de formação. Então, essa metodologia é baseada em feedbacks dos participantes para que se possa ser realizados aprimoramentos, refinamentos ao longo do processo investigativo, que são chamados os redesigns. E esses feedbacks são discutidos nas reuniões entre os formadores a fim de implementar esses aprimoramentos.
Um conjunto de 5 professores brasileiros que atuam na educação básica e no ensino superior participaram da produção dos dados. O curso de formação continuada foi realizado em 9 encontros síncronos pela plataforma Teams, todos foram gravados e com a duração de 1h30. Agora vejamos 2 propostas que serão desenvolvidas a seguir no GeoGebra Discovery para ver como se dá o desenvolvimento dessas ARTs, né, o uso dessas ARTs em atividades. Então, a primeira proposta, seja ABCD um quadrilátero e EFG e H os pontos médios dos respectivos lados, o que é possível afirmar em relação ao polígono EFGH são vértices de algum polígono específico? E a outra atividade. Trace uma circunferência qualquer, coloque um ponto externo a ela e trace as retas tangentes à circunferência passando por esse ponto externo. Perguntas. O que se pode afirmar em relação aos segmentos formados pelo ponto externo e pelos pontos de tangência? Esta e outras atividades foram desenvolvidas por Souza 2024. Então, pessoal, nessa primeira proposta, que trata de construir um quadrilátero qualquer, então utilizando a ferramenta polígono aqui do menu. Então, traça-se um polígono qualquer, um quadrilátero qualquer, utiliza a ferramenta ponto médio para poder determinar os pontos médios dos respectivos lados. E na sequência, vamos utilizar o comando discover, escolhendo um dos pontos médios. Então, é importante nessa atividade nós termos em mente que nós queremos saber qual é o polígono formado a partir dos vértices formados pelos pontos médios. Então, nós temos que escolher um dos pontos médios. Então, vamos aqui na barra de entrada, Discover, vou escolher, por exemplo, o ponto E. Então, a ferramenta começa a processar as informações, os objetos que estão na figura, e depois disso será fornecida uma caixa de resposta com uma série de informações que estão relacionadas com a construção. Temos aqui a janela de resposta com uma série de informações fornecidas a partir do comando Discover. Então, as propriedades os teremos descobertos a partir do ponto E. Então, nós temos um conjunto de retas que são paralelas, aqui nós não temos retas perpendiculares, nós temos retas paralelas e um conjunto de segmentos congruentes. Então, nós observamos que ficou colorido e esse colorido ele tem uma razão. Então, uma razão de ser, ou seja, as informações que estão aqui nesse quadro de resposta aparecem com a mesma cor aqui na figura. Então, nós temos como E ponto médio do segmento AB, então nós temos que AE e EB são congruentes. Nós temos essa informação aqui em verde. Nós observamos que agora, olhando para os vértices deste polígono, nós temos o quê? EF e GH são congruentes e também são paralelos. E a gente observa que o segmento EH e FG são paralelos e congruentes. Então, pela questão do paralelismo, nós temos que isso é um paralelogramo. E a gente ganha também como propriedade, além de ser, né, desses lados opostos serem paralelos, também são congruentes. Né? A gente ganha essa propriedade do paralelogramo. Então, essa é uma importante ferramenta do GeoGebra Discovery. E nós temos uma outra atividade, a segunda proposta, que trata de construir, então, traçar uma circunferência. Então, nós temos aqui uma circunferência com centro em A passando por B. Depois, um ponto externo, aqui simbolizado pelo C. Traçamos o segmento F, né, de A até C. Determinamos o ponto médio D. E vamos traçar a circunferência com centro em D e passando por A ou por C, tanto faz. Determinamos os pontos de intersecção entre as duas circunferências. E aí, nós temos a primeira reta tangente e a segunda reta tangente. Vamos ocultar alguns objetos só para deixar a nossa construção um pouco mais organizada para a gente conseguir enxergar algumas informações. Então, agora nós iremos utilizar o comando Discover no ponto externo.
e observar o que vai acontecer. Então, temos aqui um conjunto de informações relacionadas à construção partindo do ponto C. Então, aquela circunferência auxiliar utilizada na construção, ela passa que ela fica pontilhada, então nós temos aqui um conjunto de pontos concíclicos, então o ponto C, os pontos de tangência e o centro da circunferência inicial. Então, todas as vezes que nós temos a partir de 4 pontos concíclicos, o GeoGebra Discovery ele detecta isso e traça a circunferência. Então, nós temos aqui também um conjunto de segmentos que são perpendiculares, então, por exemplo, o segmento AC e o segmento EF, mas nós temos outros. Então, um segmento aqui AE e CE, e aí nós podemos tratar aqui com os estudantes que tipo de triângulo, que classificação recebe o triângulo AEC e o triângulo AFC, que além de serem triângulos retângulos, são triângulos congruentes. Então, trabalhar a congruência de triângulos. E todos esses conhecimentos podem ser potencialmente mobilizados a partir do GeoGebra Discovery, das ferramentas que compõem essa nova versão, essa versão experimental do GeoGebra. E o grande detalhe que está sendo solicitado pela atividade: o que se pode afirmar em relação ao segmento que parte do ponto externo, a circunferência, até os pontos de tangência, o segmento CE e o segmento CF. Nós temos aqui, são segmentos congruentes, e trabalhar com os alunos a congruência desses segmentos. E que conhecimentos estão envolvidos? Então, os professores, durante o curso de formação, puderam mobilizar conhecimento tecnológico, ou seja, manipulando a ferramenta, conhecimentos do conteúdo, então precisava de conhecimento matemático para poder trabalhar essa atividade e a anterior, e conhecimento tecnológico do conteúdo, ou seja, articular esses dois componentes, esses dois pilares, para poder desenvolver e interpretar essas informações. Em relação à análise e os resultados provenientes dessa produção desses dados, o curso de formação de professores possibilitou que os docentes refletissem sobre novas formas, novas abordagens das tecnologias digitais em sala de aula, envolvendo o GeoGebra Discovery dentro do componente da geometria plana. Além disso, houve a mobilização de conhecimento do conteúdo relativo à geometria plana e conhecimentos tecnológicos ligados ao software, o componente do TCK, como foi mencionado anteriormente. Os dados evidenciaram que o processo de formação necessita ele ser ativo, ou seja, solicitar aos professores que refletissem sobre sua prática. Além disso, envolveu também solicitar aos professores, semanalmente, ao longo dos encontros, que eles trouxessem propriedades, teoremas da geometria plana que eles desejassem trabalhar, desenvolver no GeoGebra Discovery. Além do que foi mencionado, notou-se também que as respostas retornadas pelo comando Discover podem auxiliar no desenvolvimento da habilidade de visualização. Isso foi explorado na atividade do quadrilátero, também pode ser observado na atividade envolvendo um ponto externo, a circunferência e as retas tangentes, bem como possibilitar a exploração de uma argumentação lógica em matemática. Então, os professores eles tinham que observar aquelas informações e extrair as informações necessárias. E em relação às dificuldades, pode-se pontuar a dificuldade de compreender como utilizar determinados comandos do GeoGebra Discovery na resolução de atividades propostas, e além disso, evidenciou-se em algumas situações lacunas no conhecimento relacionado ao componente da geometria plana. Temos algumas referências que foram utilizadas ao longo do trabalho. Muito obrigado pela atenção. Um agradecimento especial à professora doutora Celina Bar, a qual também conduziu esses estudos, e deixo os nossos contatos.